Beber café é pecado. A conexão alcoólica. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós vamos continuar aí o nosso bate-papo sobre beber café dentro do Adventismo do Sétimo Dia e as questões da Ellen White e não sei mais o que. E nesse momento dessa série, nós estamos tratando assim com uma questão, vamos dizer assim, de implicações jurídicas. Se na Bíblia algo mais grave do que beber café pode ser tolerado ou permitido, não pode ser assim uma proibição taxativa, moral, como se fosse uma transgressão da lei de Deus, a noção de uma coisa que seja menos grave do que aquilo que é permitido, que é mais grave. Ou seja, se você pode fazer uma coisa mais grave, você pode fazer uma coisa menos grave. E aí nós vamos fazer um pouco de uma discussão sobre essa questão, relacionando a noção do tal do beber café com beber bebida alcoólica. Tudo bem? Antes da gente entrar nos textos bíblicos, é importante a gente, quando trata desse tema, falar de uma coisa assim absurdamente triste no que se refere a essa discussão, que tem que ver com o problema do alcoolismo, tudo bem? O alcoolismo é um problema absolutamente grave do ponto de vista social, moral, que destrói famílias e que já causou, assim, imensa dor na face da Terra. Então, ninguém deve tratar as questões dessa natureza de uma forma desconsiderada, de uma forma a realmente não levar a sério as implicações que pode existir na vida de uma pessoa que de repente começa a beber álcool aqui e ali e daqui a pouco se vê envolvido num baita de um vício, num baita de um problema. Tudo bem? Entretanto, é importante também a gente identificar uma questão que é complexa. Os problemas de algumas pessoas com o álcool não implicam que ninguém, em tese, em lugar nenhum, de forma nenhuma, sob circunstância nenhuma, pode usar álcool. E por que eu quero dizer isso? Porque eu quero que você use álcool? Não. Porque se a gente for usar esse tipo de padrão para definir o que pode ou não pode ser feito pelas pessoas, nós vamos acabar proibindo, basicamente, tudo e qualquer coisa na vida. Por exemplo, existem pessoas que têm problemas com sexo. Então todas as demais pessoas que não têm problema, mas praticam sexo, têm a sua sexualidade, vamos dizer assim, mais ou menos normal e saudável dentro de certos limites, nunca mais podem transar, nunca mais podem ter filho, nunca mais podem ter prazer, porque tem algumas pessoas no mundo aí que são viciadas e ninfomaníacas e se envolvem em todo tipo de loucura e etc e tal. Não dá para tratar as coisas dessa forma. Não, porque existem pessoas viciadas em comida e glutonaria. Então, pronto, ninguém mais pode comer nada porque tem alguém que é glutão, que come demais, que se mata aí comendo as coisas. Então não dá para tratar as coisas dessa forma. Não é porque uma parcela da humanidade tem problema com determinada questão que a outra parcela, que geralmente é a maioria inclusive, não pode, né, entreter ali aquela questão que gera muito problema para algumas pessoas, mas que não gera tanto problema para outras pessoas. Então essa é uma discussão muito complicada, tá? Dentro desses pontos de vista. Mas Ellen White, que é a autoridade máxima aí por detrás de algumas pessoas que consideram beber café pecado. E Ellen White falou muito sobre bebida alcoólica também, mas hoje nós não vamos tratar de nada da Ellen White. Porque o que realmente nos importa nos escritos da Ellen White é uma coisa somente. É a afirmação de Ellen White de que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, e o Ezequiel ele gosta de ir para o foco das discussões. Eu não gosto de ficar discutindo o secundário, ainda que eu consiga fazer e saiba fazer e possa fazer, né? Eu gosto de discutir a regra da fé, da doutrina e da prática. Isso me interessa mais do que discutir questões secundárias e tudo mais. Então a gente não vai discutir Ellen White, vamos discutir
a palavra de Deus, e hoje eu estou com a minha Bíblia de Jerusalém aqui, porque tem alguns textos que eu quero ler para vocês, que tem uma tradução muito curiosa aqui nesta Bíblia, nesta versão. E nós vamos começar com aquele que eu acredito que seja o texto mais interessante, polêmico e legal dessa discussão sobre beber álcool na Bíblia, que é Deuteronômio capítulo 14. Nosso foco é o verso 26, tudo bem? Mas eu vou ler a partir do verso 22 para criar o contexto. E aí a Bíblia diz assim: todos os anos separarás o dízimo de todo o produto da tua semeadura, que o campo produz. E diante de Yahvé teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, para aí fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu trigo, do teu vinho novo e do teu óleo, como também os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas continuamente a temer Yahvé teu Deus. Caso o caminho seja longo demais para ti, e não possas levar o dízimo, porque o lugar que Yahvé teu Deus escolheu para aí colocar o seu nome fica muito longe de ti, quando Yahvé teu Deus te houver abençoado, vende-o, então por dinheiro, toma o dinheiro em tua mão e vai para o lugar que Yahvé teu Deus houver escolhido. Lá trocarás o dinheiro por tudo o que desejares, vacas, ovelhas, vinho, bebida embriagante, tudo enfim que te apetecer. Comerás lá diante de Yahvé teu Deus e te alegrarás, tu e a tua família. Quanto ao levita que mora nas tuas cidades, não o abandonarás, pois ele não tem parte nem herança contigo. Esse texto é absolutamente extraordinário e ele tem algumas implicações assim muito interessantes para essa discussão assim de beber bebida embriagante, diz a versão aqui da Bíblia de Jerusalém. Ao meio da revista atualizada, segunda edição, diz bebida forte, tá? A bebida forte é, de fato, a bebida alcoólica. Sempre que fala vinho na Bíblia, tem uma certa discussão, em alguns contextos parece que o vinho é um suco da uva, às vezes, com certeza, ele é um vinho embriagante. Tem um pouco essa noção do vinho novo e do vinho mais envelhecido. O vinho novo é o puro suco da uva, de fato, tá? E o vinho, vamos dizer assim, mais envelhecido, aí já passou por uma fermentação natural e tal, e aí já, de fato, tem algum teor alcoólico. E aí existem algumas questões legais assim sobre o termo vinho na Bíblia, é bem interessante. Então eu já começo, inclusive, dizendo que eu não acho ruim a postura adventista de dizer que em algumas passagens que as pessoas acham que está inferida ali uma bebida alcoólica, na verdade o que está ali é o suco da uva. Especialmente no milagre de Jesus em Caná da Galileia e algumas questões assim do próprio fato de que Jesus bebia vinho, né, e tal. Mas isso também tem algumas discussões legais para a gente fazer no final, tudo bem? Mas aí, o fato é que o texto de Deuteronômio 14, ele abre espaço para uma questão extremamente interessante. Bom, Deus escolheu Jerusalém para ser lá o lugar do templo, ok? E aí, Deus separou as heranças das tribos de Israel por toda a terra de Israel. Algumas tribos e pessoas moravam mais próximos de Jerusalém, outras mais distantes. E aí quem morasse próximo traria já o dízimo das suas colheitas, dos seus animais, aquela coisa toda, já direto, e já ia comer lá no templo e fazer um churrascão e etc e tal. E as pessoas que morassem mais longe, elas deveriam vender tudo que elas tinham lá do dízimo, e aí trazer o dinheiro, com o dinheiro comprar essas coisas todas e fazer o churrasco lá da mesma forma em Jerusalém. E dentre as coisas que você poderia usar, né, o seu dízimo, o seu dinheiro para comprar, para você se alegrar e comer lá diante de Deus, está a tal da bebida embriagante. O que inclusive implica dizer que Jerusalém, o lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome, tinha que ter alguma fábrica de cachaça ali perto para poder suprir, né, a necessidade dos peregrinos adoradores de Yahvé. O que é uma imagem assim muito louca, assim, muito cabulosa, muito estranha, né? O texto também fala de vinho, né? Mas aí tem aquela discussão, pode ser que não seja um vinho alcoólico, vamos dizer assim. Então o fato é que Deuteronômio capítulo 14, verso 26, permite, pelo menos em um contexto, o uso da bebida alcoólica abençoado por Deus. Esse é o ponto. Eu me lembro, inclusive,
de um amigo curitibano, assim, que eu amo, que mora no meu coração, que chama Jope. E muitos anos atrás, né, quando eu me tornei adventista, a gente tocava junto na banda da Igreja Central de Curitiba e tal, era bem legal. E discutindo esse texto, ele falava assim, não, cara, só de que não pode beber não tá errado, pode beber sim, desde que seja na igreja. Esse papo aí, devolvendo o dízimo e bebendo a cachaçinha ali, né, na porta do templo. Mas o que acontece? Isso não quer dizer, entretanto, que, né, a bebida alcoólica está liberada, mas que em uma instância, em um contexto e tal, a Bíblia permitia. Isso a gente vai tratar outros textos que aparentemente também permitem aí o uso da bebida alcoólica. E aí, tipo, tem umas questões interessantes, porque essa devolução do dízimo aqui, ela também não acontecia constantemente. O que implica já numa coisa esporádica e uma coisa assim, num ambiente controlado, inclusive no contexto da adoração a Deus. Então não é assim que você está permitido a beber cachaça todo dia, em qualquer boteco, em qualquer esquina, em qualquer contexto. Não é a implicação desse texto aqui. Mas em algum contexto aqui Deus aprovou e abençoou o uso da bebida alcoólica. Existem outros textos que parecem indicar da mesma forma. Por exemplo, Provérbios capítulo 3. Lá a gente pode ver os versos 9 e 10. Honra Yahvé com a tua riqueza e com as primícias de tudo que ganhares, e os teus celeiros estarão cheios de trigo, e teus lagares transbordarão do vinho novo. E aí tem aquela discussão do vinho e tal. E mais cedo ou mais tarde também, quando o lagar transborda do vinho novo, você vai beber bastante suco de uva, mas depois de uma semana, um pouco mais do que isso, etc e tal, você vai começar a beber um vinhozinho alcoólico mesmo, não tem muito como fazer, especialmente num mundo que não tem geladeira, né, pessoal? Legal, outro texto interessante é o texto de Provérbios 31, verso 4 a 6. Não é próprio do rei beber vinho, ó Lamuel. Nem é próprio do rei, não é próprio do rei beber vinho, nem dos governadores gostar de licor, para que ao beber não se esqueçam do que foi decretado e não falsifiquem a causa de todos os pobres. Dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados. Esse texto é interessante, assim, porque ele parece fazer uma diferenciação assim de classes sociais, de castas sociais, e dizer, a casta superior não deveria beber vinho não, dá vinho pra ralé, pra quem tá se lascando na vida, pro pobre. Mas se a classe superior beber vinho, vai torcer o direito, vai fazer coisas erradas. É uma questão bem interessante aqui, mas o curioso desse texto, conquanto ele também tenha uma condenação ao uso da bebida alcoólica, é essa coisa assim de, não, dá licor, dá vinho pro amargurado aí, entendeu? Tipo, para essa classe mais baixa aí, é isso aí mesmo. É interessante. No Novo Testamento também tem uns textos que aparentemente abrem um pouco um certo espaço para o uso da bebida alcoólica, né? Por exemplo, 1 Timóteo é um desses textos. Por exemplo, lá no capítulo 3, nós temos o verso 8, né? Que os diáconos igualmente devem ser respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, sem cobiçar lucros vergonhosos. Então a ideia de que um pouco de vinho pode, mas muito não pode. Inclusive, esse tipo de texto evoca que provavelmente aqui o vinho é alcoólico. Porque se não fosse alcoólico, talvez essa diferenciação do muito ou pouco não faria muito sentido nesse aspecto, né? Se você não pudesse se embriagar com o suco da uva, você pode tomar bastante. Agora, se você está tomando uma coisa que embriaga, toma só um pouco, não toma muito. E para você ser diácono, você não pode ser inclinado a muito vinho, né? E lá no capítulo 5, verso 23, fala assim, a ninguém imponhas as mãos apressadamente. Não participes do pecado de outrem, a ti mesmo te conserva puro. Não continues a beber água somente. Toma um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes fraquezas. Muito interessante assim pensar um pouco na fragilidade da saúde de Timóteo. E um dos remédios era um pouco de vinho, né? Que também é a noção de, provavelmente o vinho alcoólico, não precisava ser pouco, né? Então existem aí essas, entre aspas, assim, permissões de
alguns casos, em alguns contextos, em poucas quantidades, a pessoa em tese pode beber bebida alcoólica. Entretanto, é importante a gente reenfatizar algumas coisas importantes. Opa, deixa eu desligar o meu Face aqui. Então assim, ó, tipo, algumas coisas são importantes a gente colocar diante aqui dessas pretensas permissões ao uso da bebida alcoólica. A Bíblia também é bastante explícita ao tratar essas discussões. Por exemplo, no próprio livro de Timóteo, aí, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3, diz que o presbítero, né, o pastor da igreja, ele não deve ser dado ao vinho. Aparentemente, assim, é uma coisa um pouco mais taxativa, talvez. Enquanto alguns podem... O diácono pode beber um pouquinho, o pastor não pode beber nada, né? Ah, Senhor! Mas tem vários textos da Bíblia que contêm, assim, repreensões e percepções bem negativas a respeito da bebida alcoólica, né? Por exemplo, Isaías, capítulo 28. Eu vou citar poucos textos assim, mas são dezenas de textos contrários à noção do uso da bebida alcoólica. Então, por exemplo, Isaías 28, verso 7. Também estes se puseram a cambalear por efeito do vinho. Andam a divagar sob a influência da bebida. Sacerdote e profeta ficaram confusos pela bebida. Foram tomados pelo vinho, divagaram sob o efeito da bebida. Ficaram confusos nas suas visões e divagaram nas suas sentenças. Então essa ideia de que o vinho tira um pouco o juízo, o vinho é ruim, o vinho não é legal. Existem inclusive vários provérbios também, né? Ainda que alguns provérbios aparentemente permitam aí o uso da bebida, vários provérbios também condenam o uso da bebida, né? Então, por exemplo, Provérbios 20, verso 1, texto bem usado, né? A zombaria está no vinho e a insolência na bebida. Quem nisso se perde não chega a ser sábio. Bem interessante. Provérbio 21, 17, por exemplo. Quem ama o prazer ficará indigente, e quem ama o vinho e a boa carne jamais ficará rico. Muito interessante. Provérbio 23, verso 20, por exemplo. Não esteja entre os bebedores do vinho, nem entre os comedores de carne. Aí, seja vegetariano e não beba bebida alcoólica, hein? Outros textos interessantes aí, por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 18, vamos terminar com esse. E aí a palavra de Deus diz assim muito claramente: não vos embriagueis com vinho, que é a porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito. Esses são os textos aí na versão da Bíblia de Jerusalém, tá? O que a gente pode aprender com tudo isso e o que isso tem a ver com a discussão sobre se beber café é pecado ou não? Bom, conquanto a Bíblia proíba o uso irresponsável, o uso viciante, o uso embriagante da bebida alcoólica, ela trabalha com a hipótese de que, em determinados contextos e tal, as pessoas possam fazer uso de bebida alcoólica. Isso evoca uma discussão ampla sobre a questão assim de que muitas igrejas são chamadas abstêmias, né? Inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que não tem assim uma prática eclesiástica liberal em relação a isso. Então, dentro do Adventismo do Sétimo Dia, a gente simplesmente não bebe álcool e ponto final. Mesmo que a Bíblia abra determinados espaços para isso em determinados textos. E o ponto aqui não é ser descrente quanto ao uso que a Bíblia faz dessas coisas em alguns contextos, mas é levar a sério as advertências que a Bíblia também faz contra isso, e com o temor de que as pessoas enfrentem os piores problemas relacionados ao alcoolismo, é fazer uma educação, vamos dizer assim, para a vida, para que as pessoas, mesmo podendo beber, escolham não beber e escolham ser abstêmias. E essa é uma atitude com a qual eu concordo. Eu não faria, assim, muito caso de uma pessoa que insistisse na sua liberdade em beber bebida alcoólica de forma esporádica, não viciada, esporádica mesmo, assim, sei lá, uma vez por mês, uma vez por trimestre, uma vez por semestre, uma vez por ano, tá? Não mais do que isso na minha visão, tudo bem? Mas também definir esses limites mais cedo ou mais tarde fica um pouco complicado.
Ah, você pode beber uma vez por mês, não porque uma a cada 15 dias, não porque uma a cada semana, não porque uma vez a cada dia, não porque viver no boteco doido caído no chão na sarjeta, entende? É complicado, assim, no final das contas, você estabelecer esses limites. E até por causa disso, é que algumas igrejas, na dificuldade de estabelecer o limite do que seria um bom senso e tal, assim, deixa isso aí pra lá, tá? E eu não discordo dessa postura. Eu, particularmente, inclusive como adventista do sétimo dia, não bebo álcool aí há, sei lá, quase 20 anos, tudo bem? E tenho a minha experiência particular com a bebida, a qual inclusive posso testemunhar para vocês, assim, mais ou menos como é que foi, até mesmo para inspirar pessoas que talvez tenham problemas com isso e que às vezes não se sintam assim, que elas têm a capacidade de vencer, tudo bem? Eu comecei a beber bebida alcoólica, eu era literalmente uma criança. Okay? Meu pai molhava a minha chupeta na espuma da cerveja. Diz a lenda lá em casa que quando eu tinha uns acho que 2, 3, 4 anos de idade, eu apareci caído num canto e uma garrafa de vinho do outro lado. Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu já podia beber uns golinhos de cerveja. E quando eu tinha, assim, por exemplo, 7, 8 anos de idade, eu já podia beber o quanto eu quisesse. Claro, eu era uma criança, eu não bebia muito. Mas nas festinhas lá da família, no churrasquinho, no fim de semana, no futebol, eu com 7, 8 anos de idade já bebia um meio copo de cerveja. Se eu quisesse beber um copo inteiro, eu bebia. E isso foi assim durante muito tempo na minha vida, até eu me converter dentro aí do adventismo do sétimo dia. Tudo bem? Que isso aconteceu dos meus 24 para os meus 25 anos. Então, por longos anos eu bebi e bebi muito, tudo bem? Eu tinha um amigo, Leonardo, que ele dizia assim, dentro do nosso grupo de amigos, quem vai ser o alcoólatra é o Ezequiel. Ele falava assim, porque o Ezequiel, ele não é uma pessoa normal. Bom, isso vocês também sabem, né? Mas ele dizia no seguinte aspecto, ele não bebe igual as demais pessoas, assim, pra ficar bêbado, pra curtir, né? Ele bebe porque ele gosta do negócio, entendeu? Ele gosta de beber, não é meramente assim uma questão de ficar bêbado, de curtir, não, ele aprecia a bebida. E é verdade, é bem verdade, tanto que eu bebo cerveja todos os dias. E eu agradeço o cara que inventou a cerveja sem álcool. É, assim, para mim, uma coisa extraordinária, maravilhosa e linda, né? Inclusive, acho que se a cerveja sem álcool já existisse nos tempos bíblicos, ela seria uma solução muito legal aí para determinadas questões. Mas como enfim, todo o sistema de produção dessas coisas não era tão avançado quanto é hoje, então eles não tinham essa maravilha e bebiam um pouquinho de bebida fermentada mesmo e tal, e a gente já não precisa fazer isso, né? Hoje a nossa vida ela é preenchida com muito mais opções de bebida e comida e tudo mais do que era na época bíblica, obviamente, né? Isso é uma coisa muito interessante, assim. O quanto nós somos ricos e a gente não sabe disso. A imensa maioria dos seres humanos, mesmo reis e poderosos do passado, não tinham acesso às coisas que a gente tem, assim, nem a pau. Obviamente, muito menos em termos de tecnologia, mas mesmo em termos de água potável em casa, por exemplo. Não tinha, e comida, esgoto. Mano, é loucura pensar na vida antiga. E em função dessas questões, é óbvio que eles não tinham geladeira, é óbvio que eles faziam uma coisa para tomar ali e em algum tempo estava fermentado, eles não iam jogar fora aquilo e eles bebiam e podiam beber. E muitos se deram muito mal, inclusive por isso, desde lá daquela época já tinha as advertências para você não ser vencido por isso, você não se tornaria uma pessoa sábia, isso não é próprio, isso não é bom, você vai perder seu juízo, você vai fazer coisas erradas, devassidão, não sei o que, é tudo isso que a gente leu nos textos aqui, que implicam em coisas ruins. Eu vivi bastante coisa ruim no contexto das bebidas, e eu comecei a parar de beber antes de me tornar crente, né? Porque eu bebi tanto que eu comecei a cansar daquilo. Não assim por uma questão religiosa, assim, de que eu não poderia beber, é porque realmente eu comecei a cansar. E dentro de um processo que durou dos meus 20 aos meus 24, 25 anos, que foi quando eu me tornei adventista, eu, de fato, diminuí a bebida
parei assim de beber loucamente igual eu bebia, e quando eu me defrontei assim com essas ênfases adventistas a respeito de não beber, não usar drogas e coisas desse tipo, eu admiti aquilo como uma coisa verdadeira e importante na minha vida. E desde então, apesar de ser um pecador adventista, tenho sido um pecador não bêbado, não drogado, sob nenhuma perspectiva. Tudo bem? É isso que eu gostaria de dizer para vocês. E qual é a implicação de tudo isso para beber café? Mano, se beber bebida alcoólica em alguns contextos era permitido na Bíblia, é completamente absurdo pensar que beber café é pecado. No ponto de vista, assim, do absoluto, tudo bem? Se mesmo uma coisa que embriaga pode ter um espaço, obviamente limitado e controlado na vida de uma pessoa que adora a Deus, que segue a Deus lá no templo, comendo dízimo e bebendo bebida embriagante, imagina beber um café que não tem efeito embriagante nenhum para ninguém, entende? Obviamente que isso também não muda o fato de que se você tem na sua consciência a percepção que beber café é pecado, beber bebida alcoólica é pecado, você não deve fazer essas coisas, tá? E ninguém aqui vai advogar para que você quebre a sua consciência, ok? Então é isso. E no próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre drogas. E aí? Beber um cafezinho é igual fumar maconha, cheirar cocaína, tomar LSD, êxtase, injetar heroína e coisas do tipo? No próximo vídeo a gente fala sobre isso. Um abraço e até mais. Fiquem com Deus.